Cuidado! Cuidado, porque às vezes o sucesso de sua vida vai bater na sua porta, num modelo cujo qual você não espera. Repita comigo: o mundo espiritual não reconhece o que eu falo. O mundo espiritual reconhece o que eu vivo. Fale menos e viva mais. Por que é tão difícil mudar? Porque muitas vezes estabelecer um novo padrão de ações, de pensamentos, é tão difícil. A maioria de nós sabemos o que é certo, mas temos grandes dificuldades de fazer o que é certo. Às vezes não simplesmente no que diz respeito ao pecado, mas o que diz respeito a decisões assertivas, que podem levar a nossa situação econômica para uma nova esfera, ou para um outro nível, que possa levar o nosso relacionamento com Deus numa outra esfera, no que diz respeito ao relacionamento espiritual, que possa levar ao nosso casamento, né, ou a criação de nossos filhos, ou o estabelecimento de nossa credibilidade. Todos nós gostaríamos de mudar, e por que queremos tanto algo que muitas vezes não conseguimos? Talvez porque temos um pouco de dificuldade de entender que o nosso cérebro, programado para gastar sempre menos energia, sempre poupar, né, muito mais para que o corpo se mantenha firme, ele procure repetir comportamentos, ele procure sempre o conforto de fazer coisas cujas quais se precisa gastar menos energia. Daí todas as vezes que desejamos mudar, inevitavelmente vamos ter que sair do conforto de repetir comportamentos para o conflito de mudar de decisões. Algumas pessoas até conseguem êxito num curto prazo de tempo, começa a ler a Bíblia e consegue ler alguns capítulos ou alguns livros, mas é só depois, só passar um tempinho e já não consegue ler mais. Elas se matriculam numa academia e no começo elas conseguem desenvolver, certo? Mas depois elas param, elas começam a estudar, elas começam a praticar decisões, né, mais assertivas no que diz respeito aos seus relacionamentos, mas não conseguem ir muito longe. Isso, se não tivermos a habilidade para avaliar, nós vamos dizer que essa pessoa é uma pessoa sem disciplina, vamos chamar talvez até de procrastinação, aquilo que não é, e uma série de outras coisas. Eu tenho aprendido que pessoas normalmente mudam em 4 ambientes, são os mais fortes de mudança. O primeiro ambiente onde as pessoas costumam mudar é o ambiente da dor. O ambiente onde as pessoas se machucam. Quando pessoas se machucam muito numa situação, essas feridas, essa dor, essas lembranças, buscam fazer com que pessoas mudem. Nem sempre essas mudanças são positivas. Às vezes o trauma pode transformar uma pessoa de bem, uma pessoa boa, em alguém com mau comportamento. Mas é um ambiente de mudança, um ambiente de dor. Algumas pessoas, ou outro ambiente que é muito comum das pessoas mudarem também, são os ambientes de inspiração. Aquele ambiente onde você vai e alguém conta uma história, que venceu um câncer, que conseguiu ultrapassar uma dificuldade, que conseguiu que uma porta fosse aberta depois da falência financeira. E nesse ambiente de inspiração, pessoas então inspiradas pelo exemplo do outro, também mudam. Isso é muito comum, através dos testemunhos. Outras pessoas mudam num ambiente onde elas recebem ferramentas para mudar. Informação, conhecimento. Ela achava que não tinha capacidade de mudança. Ela não foi inspirada por um exemplo simplesmente, mas ela recebeu informações, conhecimentos, ferramentas, seja num ambiente de coach, seja num ambiente de terapia. E pessoas, algumas também, me parece que conseguem mudar quando o ambiente, quando elas caem em si, quando elas têm uma visão clara de si mesmo. Se você buscar, eu espero que não seja o da dor, mas todos os outros 3 momentos podem fazer com que você consiga dar esse passo tão decisivo na sua vida, o passo da transformação. Porque a cada dia que passa e você não se transforma, a cada dia que passa que você não caminha para a próxima fase, você perde credibilidade em todos os ambientes. E para mim um dos mais danosos, o ambiente do evangelismo, das pessoas que estão olhando para a sua e para a minha vida, esperando ver Deus agir na nossa vida. Vou começar pelo 2º livro dos Reis, o capítulo 5, o verso 2. Vamos ver que forma muitas vezes a salvação vai bater na nossa porta de uma forma bem estranha. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Preste atenção como Deus vai levar a salvação a um povo que não tinha salvação. Nós estamos falando dos sírios, os arameus.
Nós estamos falando de um povo que não foi o povo escolhido, é verdade. Mas quando olhamos o Velho Testamento mais de perto, nós sempre vamos ver a salvação, a oportunidade de aproximação que Deus está oferecendo às pessoas. Ela passou pelo Egito através de José e fez com que, quando o povo saiu do Egito, alguns egípcios resolvessem caminhar com o povo. Ela passou pelo Egito através de Abraão, dando a oportunidade de uma egípcia se tornar a mãe de uma grande nação, a egípcia Agar. Mas nessa ocasião, olha como a salvação vai passar na casa desse moço, porque é isso que eu quero mostrar: casa, família. Esse é o meu propósito. O texto conta a história de um cara extraordinário chamado Naamã, comandante do exército do rei da Síria, um homem próspero, respeitado, digno, ovacionado por sua nação. Ao andar na rua, ele era alguém que representava a segurança. As pessoas que olhavam para Naamã em seu cavalo provavelmente se curvavam, o cumprimentavam, o reverenciavam, porque a Síria podia dormir tranquila, porque a segurança dos sírios estava nas mãos do poderoso Naamã. Um homem altamente respeitado por todas as nações vizinhas, temido por todo o material bélico que trazia em suas mãos e sua estratégia e manobras militares. Mas apesar de ser tão bem visto fora de casa, quando ele chega em casa e tira sua indumentária, tira suas roupas, tira seus elmos, a lepra aparece. E pasme você, o que vai aproximar Naamã de Deus é exatamente a lepra. Exatamente a lepra, aquilo que era ruim, que o estava conduzindo a uma morte gradativa, paulatina, lenta. Belo dia, numa de suas campanhas, numa de suas investidas contra Israel, ele leva a menina, ele leva para a Síria uma garota da terra de Israel. Pasme você, a salvação poderia entrar na casa de Naamã por quem ele é, por um profeta respeitado, por um rei fervoroso, por alguém, por um sacerdote. Às vezes eu fico pensando se não seria muito legal se Samuel fosse o indivíduo que fosse levar a salvação até a casa de Naamã, ou Natã, o grande profeta, ou Davi, um homem misericordioso, se não poderiam ser contemporâneos. Mas não, a salvação vai entrar na casa de Naamã através de uma garotinha que entra pelas portas dos fundos. Uma menina sem muita expressividade, alguém que nem se sabe o nome, levou a palavra da salvação a um dos homens mais poderosos do Velho Testamento. Uma menina entra na casa de Naamã, e a salvação para Naamã entra através de uma menina por causa de uma dor, por causa da lepra que ele tem. Preste atenção, essa menina começa dentro da casa de Naamã a trazer a esperança para algo que não tem esperança, a trazer possibilidade de sucesso para algo que não tem possibilidade de sucesso. Sabe que essa menina traz consigo a palavra de Deus. Se tivéssemos no Novo Testamento, eu diria o Evangelho, as boas novas, mas por que não dizer umas boas novas também no Antigo Testamento? Onde a menina chega na casa de um leproso e diz: tem cura para você. Ou de uma voz, uma palavra, chega numa casa e diz: tem restauração para o seu casamento, tem libertação para os seus filhos, tem cura para essa doença, tem solução para você. É isso que essa menina traz consigo. Naamã está em busca de quê? De ser salvo, de ir para o céu? É lógico que não. Na sua cultura não é assim que funciona. Por que você acha que ele leva presentes? Quase 350 quilos de prata, quase 75 quilos de ouro. Por que é que você acha que o rei, provavelmente Ben-Hadad, manda Naamã levar tudo isso para dar de presente? Provavelmente para Jotão, o rei. Porque na cabeça deles, o sacerdote e o profeta são funcionários do monarca. Então eles vão ser pagos pelo serviço de curar. Esse é o modelo mental deles. O que eles não sabem é que o Deus que quer salvar, para salvar não precisa de dinheiro. Salvação não se compra. Cuidado. Cuidado, porque às vezes o sucesso de sua vida vai bater na sua porta num modelo cujo qual você não espera. Às vezes você está pensando que para mudar de vida você precisa ter um amigo rico e poderoso, e pode entrar alguém que não tem dinheiro nenhum, mas cheio de Deus, e levar a sua vida para um outro nível. Nós precisamos entender isso. Quando olhamos para essa história, é isso que vemos. A salvação chegou na casa de Naamã. Onde? Numa garotinha. Você sabe quanto valia a palavra de uma mulher naquela época? Nada. Se fosse novinha, menos ainda. E se fosse estrangeira? O que essa garotinha tinha para ganhar credibilidade? Vida. Repita comigo: o mundo espiritual não reconhece o que eu falo.
O mundo espiritual reconhece o que eu vivo. Fale menos e viva mais. Naamã voltou para casa curado, sim ou não? Sim ou não? Mas voltou para casa com Deus, sim ou não? Construindo um altar para ele adorar o Deus que ele conheceu em Samaria. Por causa da palavra de uma garotinha. Então fique atento, querido. Se você está gostando do conteúdo, deixa seu like e compartilha o vídeo na gratidão. Porque Deus às vezes quer usar até uma mula para falar com você. Eu não recebo palavra. Gente, aprenda uma coisa. Não se preocupe muito com quem está falando. Se preocupe com o que está falando. Preste bem atenção nisso. Você não precisa dar crédito para tudo, mas também não precisa dar crédito para nada, ou tirar o crédito de tudo. Então vamos olhar isso. Esse é o primeiro. Olha, entrou de uma forma muito esquisita. Vou te mostrar outra passagem. Coloca aí Josué, capítulo 2, verso 1. Pensa só, essa também é bem bagunçadinha, para quebrar nossos paradigmas. Enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Sitim, a espiar secretamente, dizendo: andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era, e dormiram. Gente, seja franco. Suponhamos que nós vamos fazer uma visita. Tá certo? Então vamos dizer que nós fôssemos enviados lá nos confins da terra. Eu e tu. E a gente chega lá, 2 crentes. Quem nos mandou foi Deus. Tu ia aonde? Para dormir na casa da dona Raabe, uma prostituta? Seja franco, tu tem reputação, crente. Eu acho isso mó barato. Primeiro porque essa mulher não pertence ao povo de Deus. Olha a salvação passando em Jericó. É ou não é? A Raabe quer ser salva, sim ou não? Mas mais do que ela quer salvar quem? Toda a sua família. Eu gosto dessa dona. Uma vida meio torta, mas meio certa. Aliás, quem aqui tem direito de falar quanto a dona Raabe? O nome dela está na genealogia do Cristo. E o teu? Está no Serasa. Pense nisso. Olha que diferença, você botando defeito nela. São espiões. Quem são aqueles 2 espias? Eles são a oportunidade de Raabe segurar a salvar. É isso. Isso é a salvação passando em 2 possíveis clientes que entram na casa de uma prosti para levar a salvação. Às vezes, ela vai vir num modelo bem esquisito para nós. Extremamente perigoso. Raabe põe sua vida física em risco para conseguir o direito de receber também a espiritual. Ela disse: eu quero a garantia de que eu e a minha família. E sabe o que os homens disseram? Então nós vamos fazer um acordo. Se você nos recebeu aqui nessa casa, olha só, olha bem, a salvação entrou na casa de Naamã através de uma menina, e entra na casa da prostituta Raabe com 2 espias, e os espias dizem assim para ela: quando nós invadimos Jericó, todos os seus familiares devem estar dessa porta para dentro e porta fechada. Nós não damos garantia nenhuma do que vai acontecer lá fora. É o mesmo processo que acontece o tempo inteiro. Se formos usar a arca de Noé como exemplo, é isso aí. Fecha o que está aqui dentro, está seguro, o que está lá fora está em jogo, certo? O sangue cobriu, fechou. Quem está fora do sangue está fora. É assim que funciona. É sempre a salvação tentando nos alcançar. E aqui, passando por Jericó. Bom, vamos dar uma olhada agora no Novo Testamento, já que eu citei 2 exemplos do Velho. Dá uma olhada no terceiro. Esse terceiro aqui é maneiro. Lucas 19:9. Disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta. Isso, a salvação já veio à casa do leproso. Já foi à casa da prosti. Agora vai à casa do ladrão. É um cobrador de impostos que tinha um camarada da Receita Federal Romana. O tal do Zaqueu. Pequenininho, mas de olho grande. Jesus foi na casa desse cara. E sabe por que foi? Você sabe quem ajudou? Olha que coisa louca. Sabe quem ajudou Zaqueu ter um encontro com Jesus? Quem foi? Uma árvore, gente. Parme você. Uma árvore. Porque às vezes quem te ajudou a ouvir a palavra foi um rádio, uma televisão, um celular. É só mudar, adaptar. O Zaqueu não podia ver Jesus, mas ele estava interessadíssimo. Porque ele provavelmente queria saber quem é aquele homem que não era rico, mas era famosérrimo. E o Zaqueu sobe numa árvore e fica olhando. Sim ou não? Sim ou não? Então, presta atenção. Assim como a lepra, certo? Foi para Naamã, através da garotinha, um instrumento de transformação. Os espias foram para Raabe. E agora a árvore vai ser para Zaqueu, porque a forma que Deus vai te alcançar
ela pode ser totalmente oposta, estranha para muita gente. Isso, presta atenção, Atos dos Apóstolos, 16:31. O apóstolo Paulo, essa é uma história maneira do capítulo 16, uma parte do capítulo, vou narrar para você rapidinho. O apóstolo Paulo estava lá mandando a palavra, no início ele entrando em Macedônia, Filipos, por ali, certo? E estava lá ele pregando a palavra de Deus, e o povo estava lá, maneiro, mas tinha uma dona lá, uma menina que adivinhava as coisas, uma vidente lá. Adivinhava as coisas e tinha os caras que ganhavam dinheiro com ela, porque montaram uma estrutura para ela adivinhar. Então os caras, entravam no dinheiro com adivinhação. E Paulo está lá pregando, e ela olhava e falava, gente, escuta Paulo, porque Paulo, gente boa. Aí Paulo falou assim, pô, estou incomodado com essa dona gritando aí, ó, essa maluca aí, ó. Rapaz, tem um demônio nessa gritaria dessa mulher aí. Aí Paulo olhou para a dona lá, que estava endemoniada, sem estar endemoniado, olha, um demônio escondido, demônio dissimulado. Paulo falou, ô demônio, de adivinhação, sai dessa maluca aí. Pô, a mulher perdeu, não adivinhava mais nada. O cara falou, manda prender esse miserável aí, rapaz, que secou a nossa fonte de renda. Aí prenderam o Paulo, todo mundo estava com muita raiva. E perto da meia-noite o Paulo se irmou de cantar. Crente é terrível. Meia-noite, todo mundo dormindo, os caras presos, os caras canhados tudo presos assim. E eles estão lá, poderoso Deus, poderoso Deus. Começou a estremecer o negócio tudo. As portas abriu tudo, alvará de soltura. Aí vem o carcereiro. Acordou agora. Nossa, o que aconteceu? As portas tudo abertas, ele falou, fugiu todo mundo, vou me matar. Paulo falou, calma aí, ô! Infeliz, ninguém fugiu não. Tá todo mundo aqui, ele falou, acende uma luzinha aí para eu ver. Aí acenderam, depois você lê, a história é fantástica. Só estou aqui, né? Rapidinho, mas a história não é nem isso que eu estou falando, é um negócio, só estou falando fofoca, só superficial, para criar em você o interesse, entendeu? Estou contando a metade do babado, o restante é contigo. Vai lá. Aí o apóstolo, aí o Paulo está lá, aí vem ele assustado, ninguém fugiu, ele falou, ninguém fugiu. Estamos tudo aqui. Ele falou assim, então, ô São Paulo, como é que eu faço para me salvar? Que quase que eu me lasquei agora, morrendo. Paulo falou, crê no Senhor Jesus, será salvo tu? Presta atenção. Olha que coisa fantástica. Por que Paulo foi para a prisão? Ele ficou preso? Sim ou não? Ele foi solto, ele só deu uma passada lá. Porque Deus estava a fim de salvar o carcereiro. Aquilo só aconteceu para levar a salvação àquele a quem Deus queria isso. Agora, e hoje, pastor? Bom, hoje não tem Naamã, hoje não tem Raabe, hoje não tem Zaqueu, hoje não tem o carcereiro, não tem o gadareno. Quem tem aqui hoje é você. Porque finalmente a história chegou até você. Para te dar uma oportunidade de tomar uma decisão que pode mudar a sua vida para sempre. Mas pastor, com a minha vida toda torta, está pior que a do leproso? Está pior que a dona aqui, da mulher peixe? Está pior? Está pior? Não está pior. Entendeu? Então, escute só, guarda da igreja, que eles vão entendendo devagarzinho, a gente fala, e eu já faço de propósito, que é exatamente para fazer você raciocinar. Não estou falando palavrão, não. Meu propósito aqui é fazer com que você entenda que sua mente é como um paraquedas. Para funcionar, tem que abrir. Para que você consiga ver o que Deus fez, faz e fará por sua vida, por sua casa, por sua família, pelos seus negócios. Ah, pastor, mas você não é a melhor opção. Por isso que a Bíblia diz que você não escolheu ele, foi ele que escolheu. Eu não era a única opção e nem a melhor opção que ele tinha. Ele tinha gente muito melhor do que eu, muito melhor do que você. Mas aprove ele escolher eu e você e pronto. Quem não gostar, reclama na administração.